Olá, gente querida, paz e bem. Eu sou Gabriela Consolaro Nabosni e peço licença para entrar aqui nessa ciranda bonita que vocês dançam, comungam, partilham nas segundas-feiras de manhã. E a partir de hoje, em alguma delas, estarei aqui com vocês e quero que a gente crie esse laço, esse vínculo que só a amizade e a partilha sincera, a fraternidade podem nos proporcionar. Eu faço parte da Juventude Franciscana. Hoje exerço o serviço de formadora nacional da Jufra do Brasil. Também trilho os caminhos da economia de Francisco e Clara. Respondo dessa e de outras tantas formas os chamados do Papa Francisco. E nessa vida militante, mística, de atuação pastoral, eu quero partilhar com vocês um pouco dessas forças que me movem a esperançar sempre, jamais desistir e acreditar na força da construção coletiva, da organização popular, da educação popular, para a gente transformar não só as nossas vidas, como a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente habita, e conseguir vislumbrar horizontes de superação dos males que nos afetam e principalmente afetam aqueles e aquelas que mais sofrem na nossa sociedade. Então eu também sou formada em Direito, recém defendi a minha dissertação, também sou mestra na linha de Direito Ecológico e Direitos Humanos. Mas aqui com vocês eu não queria, assim, trabalhar muito desse lado profissional. Porque aí vocês colocam no Google, né? A gente consegue ter acesso aos textos, aos artigos, aos escritos e vocês podem entender um pouco mais por aí. Por aqui, eu queria construir com vocês um espaço em que a gente pudesse partilhar a mística, a espiritualidade, a força que nós encontramos de tantas formas, às vezes diversas e por isso tão lindas, que fazem nos mover nesse caminho de esperança, de construção de outros mundos que são possíveis. E principalmente nesse ano de 2022, que nos aponta um horizonte para o Brasil de melhorias, de mais paz entre nós, de menos divergências, de menos violências tantas que a gente vem sentindo desde aí com ainda mais força desde 2016, com esse horizonte que nos impulsiona a querer estar mais juntas e juntos, construir ainda mais coisas, é que eu quero partilhar um pouco com vocês dessa mística e espiritualidade franciscana que me regem e me guiam nesses caminhos para que eu não desista, né? E que continue trilhando com vocês e tantas outras irmãs e irmãos caminhos que nos levem a discutir futuros de paz, de justiça e de fraternidade. Então eu não poderia me sentir mais em casa em uma comunidade que se chama Paz e Bem. Essa saudação que é tão franciscana e tão nossa, e hoje transcende qualquer muro erguido por religião, por carisma, por ordem, para se tornar mesmo própria das pessoas que querem o bem e que querem construir o bem com as outras. Isso, para mim, é essencialmente evangélico, essencialmente franciscano e me faz já estar em casa. Então, me sentindo recebida e abraçada por todas e todos vocês, que eu quero começar essa nossa caminhada de hoje, que vai aí se multiplicar em outras tantas segundas-feiras em que nos encontraremos neste mesmo lugar, que eu queria partilhar um pouco sobre Santa Clara de Assis. Vocês, alguns eu imagino, e algumas já ouviram, né, falar, já tem alguma afeição por essa Santa de Assis. Mas eu queria trazer um pouco dela nessa minha apresentação aqui. Primeiro porque Clara também diz muito sobre mim. Também é uma forma de me apresentar e me aproximar dessa tantas pessoas queridas que estão conosco aqui. Porque me inspiro muito na caminhada dessa jovem mulher ousada, corajosa, que enfrentou inúmeras barreiras da época para
seguir o seu ideal. E aí, quando a gente fala de espiritualidade, de carisma franciscano, a gente sempre pensa em São Francisco de Assis. Porque, claro, foi um exemplo, é um exemplo tão digno de seguimento do próprio Cristo na radicalidade, né, da entrega. E na aproximação dessa figura do Cristo que é pobre, que é humilde, que é crucificado. E que, sobretudo, nos ensina a encarar as tantas lutas que se apresentam para nós, para construir um horizonte de paz, de justiça e de fraternidade. E aí, por esses caminhos, mas também por aqueles de ecologia, de paz, de proximidade com os animais, a gente conhece São Francisco de Assis. Mas nem sempre, infelizmente, a gente conhece da mesma forma Santa Clara de Assis. E é por isso que sempre que eu posso, e agora nesse nosso primeiro momento juntas e juntos, eu vou falar dela de novo, eu trago a figura dessa mulher que por vezes fica escondida, né, atrás da figura tão grande que foi, de fato, São Francisco de Assis, mas que eu imagino que em nenhum momento gostaria que se sobressaísse a figura de Clara, porque os dois construíram juntos tudo isso que nós vemos como a espiritualidade franciscana, também como a família franciscana, as ordens franciscanas, tantas pessoas que gostam, né, dessa espiritualidade. E aí, quero contar um pouco para vocês, para quem não conhece, né? Para quem já viu aqueles filmes que tratam da vida de Francisco e de Clara, um pouco mais da vida dela. Clara nasce em 1193, alguns autores dizem 94, em Assis, em uma família nobre, né? Assim como o Francisco também era de uma família rica, de comerciantes, Clara de uma família nobre. Aprende desde cedo com a sua mãe e a sua família que ela, como mulher, deveria, então, se forjar nos valores do matrimônio e se preparar para viver essa vida conjugal. Desde então, a jovem da Idade Média vivia na sua casa como um castelo em masmorra, se preparando para esse momento, aprendendo a cozinhar, os afazeres domésticos, que é o que as jovens faziam naquela época, né? Mas, em determinado momento, Clara vê na figura dessa pessoa que também viveu na mesma cidade, em Assis, São Francisco, um jeito de viver a espiritualidade que a encanta. E aí começa o primeiro diferencial dessa mulher. Ela olha para a figura de Cristo, dessa força mística que é pobre, que é menor, que é humilde, que é pequena. E mais do que gostar, ou mais do que admirar, ela se apaixona. A paixão talvez seja uma das características que mais me fazem admirar Clara de Assis. Ela se apaixona no sentido de se enamorar por esse projeto de vida, de entrega total. E aí, isso me inspira muito para também me impulsionar a me entregar totalmente às causas que a gente acredita, a um futuro de paz entre nós, a paz que se constrói pela justiça social e pela justiça ambiental. Clara, então, enamorada de Cristo pelo estilo de vida de Francisco, rompe com essas barreiras impostas socialmente de que ela, como uma mulher, como jovem, deveria ficar na sua casa, né, se preparar para esse momento de matrimônio e fazer disso apenas o grande motivo da sua vida. Ela rompe com tudo isso e em 1211 ela foge numa noite de Ramos, na Semana Santa, para encontrar Francisco e seus irmãos na Porciúncula, corta os seus cabelos e se entrega à vivência desse amor pelo qual ela se enamorou. Clara levou a cabo a sua opção fundamental, um projeto de vida radical. E aí, quando eu vejo Clara de Assis, eu penso que hoje, quando nós temos medo de assumir a radicalidade, né? Às vezes a radicalidade ela é tida como algo maléfico ao nosso discernimento, à nossa racionalidade. E aí eu olho para Clara, vejo essa mulher enamorada de um projeto de vida, de caridade,
de humildade, de solidariedade e de fraternidade. E por esse enamoramento, a entrega total à radicalidade. Um caminho que nos abre inúmeras possibilidades de sermos também como Santa Clara. E aí ela não para por aí. Mesmo que aos 18 anos tenha feito essa opção radical de se entregar à vivência do carisma junto de Francisco de Assis, ela ainda nos oferece durante a sua vida inúmeros momentos e situações que podem nos fazer inspirar também a sermos um pouco mais claras. E aí, independente, né, de quem é mulher e de quem é homem, por que não ser um pouco mais clara, ser um pouco mais feminina também? Nesses passos femininos que muitas vezes não são assim atribuídos à feminilidade, como a ousadia, a coragem, a entrega, a radicalidade, a certeza, a firmeza nos seus valores. E essas características que são muito femininas, muito embora às vezes se atribuam à feminilidade apenas docilidades e submissões, o que Clara nos ensina a romper. Nesses atributos se constroem outros tantos que Santa Clara viveu ao longo da sua vida e também podem nos inspirar. Por exemplo, o cuidado com as suas irmãs, a quem acolheu depois, posteriormente no mosteiro. A atenção àquelas que mais sofriam, principalmente as doentes, as que voltavam de viagem, as que eram mais velhas. Em uma sociedade de consumo e de descarte, como que a gente vive hoje, o cuidado e a atenção àqueles e aquelas que mais sofrem, com certeza é um sinal revolucionário a partir do afeto. E isso a gente também pode aprender com Clara de Assis. Não bastasse isso, ela entendeu de uma maneira muito particular que era preciso viver a pobreza, assim como Jesus viveu, para que ela pudesse de fato se entregar ao seu projeto. E a pobreza, para Clara de Assis, também para Francisco, mas Clara se enamora, casa com essa ideia de uma maneira muito particular. A pobreza para ela era indispensável para que ela pudesse se entregar verdadeiramente a esse amor tão grande que ela escolheu viver. E aí, por essa pobreza, a santíssima pobreza, como chamava, ela escolhe travar uma verdadeira batalha com os seus. E aí, se esforça para que o Papa da época pudesse aprovar que a sua congregação pudesse não ter bens, o que era uma dificuldade para a igreja da época, né? Aceitar que isso fosse assim. Então ela insiste de fato, demonstra essa santidade que já brotava das suas palavras e ações e luta pelo que ela chama de privilégio da pobreza. Mas o ensinamento que pode vir para nós, né? Essa pobreza, no caso de Clara, significava não ter bens, não possuir nada em seu nome, nem em nome da congregação na época. Outro ensinamento que é tão contrário ao sistema capitalista em que a gente vive, que nos impulsiona à acumulação desenfreada, né? A atribuir ao acúmulo de dinheiro o nosso sucesso, a buscar sempre a satisfação pessoal a partir da quantidade de bens que nós temos, né? Quanto mais bens, mais sucesso eu tenho. Quanto mais dinheiro, mais feliz eu sou. E aí vem Clara de Assis e nos oferta o privilégio da pobreza. E aí, sem exaltar a pobreza quando ela é fruto de desigualdade social, né? Mas fazendo-nos refletir em que em uma sociedade que não fossem exaltados os bens como são hoje, né, na sociedade em que a gente vive, talvez pudéssemos vislumbrar outras formas de relações e de estruturações do próprio Estado. Clara coloca esse privilégio da pobreza para fazer a gente refletir um pouco sobre isso também. E sobre o que a gente busca na nossa vida a partir do despojamento ou não que a gente adota na nossa caminhada. E aí, além do cuidado, da pobreza, Clara também ensina muito por ser jovem e se deixar viver a radicalidade, a entrega, a paixão em caminhos de repressão, de tempo esmagador, de pressões sobrepostas durante a nossa vida e história.
não nos deixamos muitas vezes viver a ousadia, viver a radicalidade, viver a entrega. E Clara vem para ser exemplo disso também. São inúmeras as passagens da vida dessa mulher, que morreu ainda com 60 anos, mas aí 42 anos teve de entrega e de conversão como processo de transformação pessoal e do seu entorno. Nos ensinou de muitas formas o quanto podemos pensar diferente para conseguir agir diferente e transformar o nosso entorno. E, como muitas outras mulheres na história, muitas vezes é invisibilizada, não pelos seus da época, mas por um desencadear de contadores dessas histórias que costumam excluir e invisibilizar as mulheres, as grandes mulheres, que nos fazem, às vezes, por vezes, ampliar ainda mais a nossa visão sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as relações. E aí, nesse nosso primeiro contato, juntas e juntos, eu queria trazer um pouco disso para vocês e um pouco do que a gente pode levar para essa semana, para nossa vida e através do exemplo de Clara de Assis. São muitos, né, as passagens e as situações da vida dela que a gente poderia aqui discorrer pormenorizadamente. E aí, se vocês tiverem alguma sugestão, vocês deixam aí que a gente vai construir isso juntas e juntos. Mas nesse primeiro apanhado eu queria trazer como esse traço muito forte da minha espiritualidade franciscana, esse exemplo de vida que impulsiona, que encoraja e que nos ensina nos seus gestos e também como foi apagada e invisibilizada na história. O quanto nós mulheres ainda precisamos lutar para que nossa voz seja cada vez mais ouvida e que nossos exemplos também sejam reconhecidos a partir de traços femininos, de coragem, de ousadia, de entrega radical às causas justas. E aí quero terminar esse papo com vocês com uma oração que na verdade é um poema de Cora Coralina, mas que fala de humildade, tem a ver com Clara de Assis e pode nos fazer continuar essa reflexão das nossas casas, lugares e atos. Diz assim: Senhor, fazei com que eu aceite minha pobreza tal como sempre foi. Que não sinto o que não tenho, não lamente o que podia ter e se perdeu por caminhos errados e nunca mais voltou. Dai, Senhor, que minha humildade seja como a chuva desejada, caindo mansa, longa noite escura, numa terra sedenta e num telhado velho. Que eu possa agradecer a vós, minha cama estreita, minhas coisinhas pobres, minha casa de chão, pedras e tábuas remontadas. E ter sempre um feixe de lenha debaixo do meu fogão de taipa e acender eu mesma o fogo alegre da minha casa na manhã de um novo dia que começa. Nessa manhã de um novo dia que começa, que nós também acendamos o fogo alegre das nossas casas, a partir do exemplo de vida, de inspiração e de impulso para a luta e para as tantas transformações que precisamos, que Clara de Assis nos oferece. Foi um prazer estar aqui com vocês. Encontro vocês em uma próxima e toda a paz e todo o bem.